Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a rádio da família tririense, 1150 kHz. Boa tarde a todo o pessoal da técnica. Boa tarde vocês, queridos amigos lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Mais uma tarde abençoada, de um dia maravilhoso, que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui realizando esse programa maravilhoso. Programa Uma Razão para Viver. Programa esse realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para aqueles que não nos conhecem, não sabem onde fica, nossa sede fica lá na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro de Vila Isabel, ali pertinho dos prédios do Residencial Vila Nova. Meu nome é Douglas, esperamos todos vocês lá para uma visita em nossa casa. Nós temos reuniões públicas às segundas e às quintas-feiras, a partir de 10 para as 8 da noite. Né? E sempre nas quintas, né, nós abrimos a casa um pouco mais cedo, e aquelas pessoas que desejam um atendimento fraterno marcam com a gente um atendimento. Né? Se você entrar lá na página do Facebook, Sociedade Espírita Joana de Ângeles Três Rios, você vai ter lá os nossos contatos, você vai ter lá o nosso telefone, né? WhatsApp. Você vai conseguir entrar em contato conosco e marcar o seu atendimento fraterno. Normalmente é feito às quintas-feiras. Para aqueles que não conseguem ir nas quintas-feiras, nós marcamos para as segundas-feiras o seu atendimento também. Mas o ideal é que seja na quinta, tá? Então convidamos todos vocês a fazerem uma visita na nossa casa, conhecer os nossos trabalhos, tá bom? Vocês vão ser muito bem recebidos, nós vamos ficar muito alegres com a sua visita. Convidamos vocês também para os estudos sistematizados da doutrina espírita, com a nossa tia Nádia, nossa irmã Marlene, tia Daura, sempre às quartas-feiras, às 19h30. O estudo sistematizado ele é muito legal, porque nós começamos a aprender dos primórdios da doutrina até os dias atuais. Então nós fazemos uma viagem no tempo, desde quando começou, né, os fenômenos mediúnicos até os dias atuais. É muito legal. Então sempre às quartas-feiras, às 19h30. Nós queremos falar para vocês também que nós temos na nossa casa uma campanha do Quilo Permanente, na qual nós angariamos fundos, alimentos, para serem servidos àquelas famílias que são assistidas pelas nossas casas, aquelas pessoas que nos procuram, que estão em situação difícil muitas vezes. Quando a gente consegue, né, um alimento, a gente doa para essas pessoas que estão necessitando. Então, você, né, pode doar para a gente 1 quilinho de alimento. Com certeza, 1 quilo vai fazer diferença. Né? Você pode deixar na nossa casa, você pode combinar conosco, nós pegamos aqui no centro da cidade, nós pegamos em outros locais, né? Nós combinamos com você. Você pode entrar lá na página do Facebook e falar lá conosco que você quer doar, né? Deixar o local tudo direitinho, a gente combina e pega com você, tá bom? Se você quiser ir lá na casa também deixar, nós ficaremos muito agradecidos e felizes com a sua doação, tá bom? Então nós vamos agradecer a todos que nos ajudem de alguma forma.
E lembrar também para aquelas pessoas que têm em casa roupas que estão em bom estado para doar. Pode nos procurar na Seja, da mesma forma deixar mensagem lá no Facebook, né? E aquelas pessoas também que têm roupas de criança, roupas de recém-nascido, estão em bom estado. Às vezes nós compramos muitas roupas, né, para o neném, e acaba que o bebê não usa tudo, e aquela roupinha fica lá parada, a gente fica guardando, fica enchendo gaveta. Então, se você quiser, se você puder doar, doa pra gente, porque nós montamos kits de enxovais de bebê e distribuímos para aquelas mamães que vão ter os seus bebês e não tem dinheiro para comprar, não consegue comprar de alguma forma. Então, aqueles que puderem doar roupinhas de bebê, mantinhas, com certeza nós ficaremos felizes com a sua doação e você vai estar ajudando um bebezinho sair agasalhado lá do hospital, da maternidade, né? É uma coisa maravilhosa. Então, como sempre, nós agradecemos a todos que nos ajudam nesses trabalhos e dizer que sem vocês, né, esses trabalhos não seriam possíveis. Trabalhos só são possíveis com a sua ajuda. Então, por menor que seja a sua ajuda, continue ajudando, continue fazendo. A sua ajuda faz toda a diferença. Então, nós estamos aqui, né, meus irmãos, em mais um dia maravilhoso de reflexão, né? E que Deus possa nos dar a sustentação necessária para que possamos ultrapassar todos os obstáculos e alcançarmos alguma felicidade nessa vida. O nosso tema de hoje, meus irmãos, está ligado ao mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida, combate ao suicídio. Esse é o nosso tema do programa de hoje. Na Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas como assim? Como Deus nos criou à sua imagem e semelhança? Então, quer dizer, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos deuses? Jesus disse: olha a fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse que nós poderíamos fazer aquilo que Ele fazia e muito mais. Bastava que nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda. Os pequenininha, se tiver um pouquinho de fé, a gente consegue. Então hoje nós vivemos uma vida corrida, onde nós trabalhamos, homem trabalha, mulher trabalha, muitos ainda estudam a faculdade, a pós-graduação, a mestrado, doutorado. Com certeza todos nós pensamos sempre em ter uma vida melhor, mas muitas vezes nós só frisamos a riqueza. Muitas vezes esquecemos do caráter, do amor, da amizade, da caridade, do amor a Deus. Esquecemos de Deus. Esquecemos da regra do bem proceder, do que é errado e o que é certo. Nós queremos levar vantagem em tudo. E na grande maioria das vezes nós não sabemos perder. Quando vem a perda, é muito difícil para nós. A sociedade não nos prepara para a perda.
ela sempre está nos empurrando aqui a ganhar, a ganhar, ganhar. Mas e quando nós começamos a perder? Pelo menos nós achamos que estamos perdendo. Muitas vezes. Muitas vezes nós não estamos perdendo realmente. Nós estamos passando por situações que são necessárias para o nosso aprendizado. Situações que nós mesmos trouxemos para nós. Algumas vezes até nossa própria existência. Nós sabemos que muitas coisas que acontecem hoje na nossa vida são reflexo do que nós fizemos lá atrás em outras existências. Mas muitas são já dessa vida. Nós já estamos acertando os ponteiros, saudando as nossas dívidas aqui no caminho, né? Como Jesus falou, reconcilia-te com o seu inimigo enquanto ele está no caminho. E o caminho é aqui, encarnado, vivendo. Então, né? Nós vamos falar do nosso tema. Vamos pegar por que foi feito, né, no mês de setembro, por que é o mês todo, né? Se nós formos pegar lá de quando começou, né, esse movimento, nós vamos ver que o dia 10 de setembro foi definido o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E desde 2003 que foi instituído esse dia, né, para fornecer empenho em ações mundiais para evitar o suicídio, né? Então a Organização Mundial de Saúde, né, a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e a Federação Mundial de Saúde Mental, né, elas fazem, né, essa campanha, e no dia 10 de setembro é instituído o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Aí muitas pessoas perguntam, por que é amarelo, né? Por que se evidenciou o amarelo nesse caso da prevenção do suicídio? O amarelo foi usado pela primeira vez na questão do suicídio nos Estados Unidos, né, onde um jovem de 17 anos, ele suicidou-se, né, num carro que ele mesmo tinha reformado, né, e ele tinha reformado o carro e pintado ele de amarelo, né, um Mustang. E aí no dia do funeral dele, os pais dele distribuíram fitas, né, e mensagens com cartões amarelos para que as pessoas estivessem enfrentando o mesmo problema que o rapaz, se pudessem se conversar, pudessem buscar ajuda. Então foi a partir daí que começou a ser usado o amarelo na campanha do suicídio. Já isso mundialmente, né? Isso mundialmente. E o Setembro Amarelo, né, foi uma campanha brasileira, iniciada em 2014, e foi usado o amarelo justamente, né, por causa dessa questão que nós acabamos de falar. Então, durante todo o mês de setembro são feitas ações de combate ao suicídio,
São feitas iluminações especiais na cor amarela em vários locais, né? No Cristo Redentor, né? Em vários locais de grande movimento. São feitos debates, tem uma cartilha, né, de como ajudar, né? Isso aqui no Brasil é o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, ajuda, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Então, é uma campanha, né, que traz um movimento todo, além, não só mundial, né, mas dentro do Brasil também, que visa o quê? O que visa a campanha do Setembro Amarelo? Prevenir e reduzir, né, o número de suicídios, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Tá? Douglas, mas o que tem a ver isso com a doutrina espírita, né? O que tem a ver o Setembro Amarelo com a doutrina espírita? Está totalmente ligado à doutrina. Porque uma pessoa, ela não pode cometer o ato de suicídio. Só no Brasil nós temos registros, né, de suicídio que se aproxima a 14 mil por ano. Ou seja, 38 pessoas por dia no Brasil tiram sua própria vida. Isso é um número alarmante, muito alarmante. No mundo todo são mais de 700 mil casos de suicídio. Sem contar aqueles que não são notificados, né? Então eles estimam que mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo se suicidam. Então 38 pessoas no Brasil, na média, né, retiram a sua própria vida. Os números de suicídio no mundo todo vêm diminuindo, graças a Deus, né? Mas ainda aqui na América o índice é grande. Então o Setembro Amarelo ele vem conscientizar as pessoas, disseminar conteúdos educativos. Nós precisamos orientar, né, para conscientizar, prevenir, concentrar os nossos esforços para que possamos prevenir, né, de forma efetiva o suicídio. Então, na parte médica, né, o suicídio é uma emergência médica. Por quê? Porque a pessoa, quando está pensando no suicídio, essa pessoa está passando por algum transtorno mental, né? Ela está passando por algum problema, tá? Pode ser um problema de saúde, realmente, né? Pode ser um problema social, né? Não aceitação, né? Pode ser um problema financeiro. A pessoa está endividada e não vê como pagar aquela dívida, né? Então, durante esse mês de setembro, são preparadas várias ações, né, para conscientizar sobre o tema. Então, tem eventos online, né, iluminação de espaço público, campanhas nas redes sociais, tem as cartilhas informativas, materiais gráficos, e toda a imprensa fala sobre o tema. Então, na doutrina espírita,
nós vamos pegar esse tema, né, do suicídio, e ele é muito falado dentro da doutrina. Existe um capítulo específico que fala sobre ele, que é o suicídio e a loucura. Então, nós temos 2 tratamentos para o suicídio. Nós temos o lado material, né, o lado do problema de saúde, mas nós temos também o lado espiritual, que nós também temos consequências sobre isso. O que vai acontecer com a pessoa que comete o suicídio. E isso é uma coisa muito preocupante. Quando nós descobrimos o que acontece depois, né? Então, na doutrina espírita, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, tem o item de 14 a 16, ele vai falar justamente sobre isso. Nós temos também, em várias obras na doutrina espírita, nós temos no livro Céu e Inferno, lá no capítulo, na segunda parte, no capítulo 5, nós temos no livro Lampadário Espírita, né? Nós temos lá no livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, né? Nós temos no livro Luz Viva, pelo Espírito Joana de Ângeles também. Nós temos no livro Religião dos Espíritos, por Franciscano Xavier. Nós temos lá no Consolador, pelo Espírito de Emmanuel. Nós temos no livro Presidiários da Alma, de Franciscano Xavier, e em outros diversos livros, obras secundárias, né? Nós temos a questão falando do suicídio. O suicídio não é uma coisa nova. O suicídio acontece desde os tempos mais remotos da humanidade, que as pessoas acham que a única saída para o seu problema é retirar a própria vida, acabar com a sua vida. Só que as pessoas se esquecem, muitas vezes, que, como nós falamos lá no princípio, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos seres imortais. Então, se nós somos seres imortais, não adianta nós retirarmos a vida corpórea, que nós vamos continuar vivos. Sim, isso é uma certeza. Mesmo após a morte do corpo físico, nós vamos continuar a viver. Nós somos espíritos mortais, somos filhos de Deus, todos nós, sem distinção. Embora, em alguns casos, como é o caso do suicídio, o nosso retorno à parte espiritual acaba sendo de forma um pouco ruim. Por quê? Porque normalmente nós retornamos ao mundo espiritual de forma abrupta e nós vemos que o nosso ato não surtiu o efeito que nós queríamos, ou seja, os problemas que nós queríamos deixar de enfrentar continuam a ser o centro das nossas atenções, né? Os problemas continuam ali. E mais ainda, nós ganhamos novos problemas, né? Então, como é que a gente pode combater o suicídio, né? Ter muita calma,
ter resignação, ter fé em Deus, ter fé no futuro. Isso são remédios para o suicídio. Isso são remédios que nós podemos dar às pessoas ou a nós mesmos, né, se nós estivermos pensando, né, em cometer o suicídio. Então, o suicídio não resolve os problemas, nunca vai resolver os problemas. Os problemas vão continuar. E se nós pegarmos o livro Céu e Inferno, lá no capítulo 5, tem um capítulo, uma parte que fala justamente dos suicidas. E conta várias e várias histórias, testemunhos, né, espíritos que suicidaram e voltaram e contaram as suas histórias. E quando a gente lê isso, a gente fica até assustado, né? Porque nós vemos que não adiantou o ato. Em vez de melhorar, acabou piorando. A maioria dos espíritos que ali estavam, que naquele momento, né, contaram suas histórias, eles dizem que eles prefeririam ter continuado passando as dificuldades que eles estavam passando anteriormente do que ter feito o ato do suicídio. A grande maioria, se você pegar, ele está arrependido do que ele fez. Porque realmente o que eles estavam passando ali era muito pior. Então são várias histórias. Uma das histórias ali que eu já li, né, é um senhor, ele pula de uma torre e ele cai, né, em cima das pedras e ele acaba desencarnando, ele morre nesse pulo que ele dá, né? E por mais de 6 anos depois, né, do seu desencarne, ele continua preso ali naquele momento. Ele sobe na torre, né? Ele pula, ele se vê caindo, se vê se quebrando tudo nas pedras, né? Se vê o seu corpo se decompondo, sente a carne se decompondo, e aí ele sobe de novo na torre, ele pula de novo, ele se quebra todo, e nesse momento ali, né, que ele deu o testemunho dele, já havia uns 6 anos do seu desencarne, e aquela cena sempre se repetia. Imagine você 6 anos, você ficar com aquela cena se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. E aí ele fala, eu passava fome, eu passava frio, e era preferível passar a fome e o frio do que passar isso que eu estou passando hoje, que é muito pior, né? E ele se reconhecia que eles estavam no inferno, né? Então daí a gente já vai para outro estudo, né, que fala do questão do inferno, o que é, né, o inferno. Muitas pessoas acham que o inferno é um local, né, específico, que é um local que tem fogo, né, que está lá o diabo, que está lá, né, pessoas querendo fazer mal, mas não, o inferno é o local que nós colocamos ele. Então esse homem colocou o inferno nesse local. No momento que ele praticou o ato de suicídio, ele colocou o inferno dele ali. E estava passando por momentos, né, muito ruins na existência dele. Mas nada também é para sempre, né? Todos nós temos a chance de reparar os nossos erros. Então temos a certeza que algum dia, né, algum momento,
Quisera Deus que já, né, esse homem já tenha saído de lá há muito tempo, desse local, e continuado a sua existência, né, no mundo espiritual, estudando, ajudando, né, e retornando, talvez, a reencarnar aqui na Terra para passar por outras experiências, continuar a sua vida, com certeza. Então, meus irmãos, vamos dar uma pequena pausa, né? Vamos ouvir aí uma linda melodia e já já vamos retornar para o nosso estudo, tá bom? Até daqui a pouquinho. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo.
Então, meus irmãos, muito boa tarde, estamos de volta aqui no programa Razão para Viver e nós estamos falando do Setembro Amarelo, né? Que é o mês de valorização da vida e combate ao suicídio. Então vamos continuar, nós estávamos falando sobre a questão do suicídio, né? Então haverá algum problema insuportável que nos conduza fatalmente ao suicídio? Nós nos fazemos essa pergunta, né? E os espíritos nos respondem: fatalmente não. Não há dor que o ser humano não possa suportar. O Evangelho é o roteiro seguro para enfrentar as dificuldades de frente e superá-las. Então, qualquer problema que você esteja passando na sua vida, você tem um roteiro para poder resolver os seus problemas. Pega o Evangelho, leia o Evangelho, que você vai ver que tudo que você está passando tem solução. Há dúvidas, mas ler o Evangelho é muito difícil interpretar, né? Saber como é que faz, como é que é, né? Procure uma igreja, fale com um pastor, fale com um padre, vá na casa espírita, converse com alguém, se abra com alguém, fale dos seus problemas. Muitas vezes nós não temos solução para os seus problemas. Muitas vezes quem resolve os problemas somos nós mesmos. Tá? Mas nós temos apoio. Nós temos pessoas que podem nos apoiar, nos ajudar, pessoas que podem estar junto conosco nessa caminhada. Quando estamos juntos, somos mais fortes. Conseguimos alcançar objetivos maiores. E muitas vezes você se abrir com alguém, você falar com alguém dos seus problemas, te dá um conforto, você fica mais confortável, você fica mais confiante. Procure ajuda. Se você está passando, né, por uma situação difícil, procure a ajuda das pessoas. Se você muitas vezes não gosta de ir na religião, né, procure um psiquiatra, procure ajuda médica também. O psiquiatra é um profissional, né, que pode te ajudar. Então, vá também no psiquiatra, vá na religião, converse com pessoas que têm boa índole, né, boas conversas, né, pessoas que são alto astral, né? Nós temos que sair da nossa zona de comodismo. Nós temos que deixar de aquela coisa, o meu problema é maior do que o problema de todo mundo. Com certeza, você tem um grande problema na sua vida, mas tem outras pessoas que têm maiores do que o seu. Mas se você olhar para o lado, você vai ver que tem pessoas com problemas muito maiores, tem um sorriso no rosto, não reclamam, estão sempre para cima, querendo fazer o melhor, querendo ajudar, né? Então, para todos os problemas existe uma solução. E Deus, né, Jesus, pode nos ajudar a acharmos a solução do nosso problema. Jesus mesmo disse, né,
que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é vida. Então, se nós queremos viver e viver bem, vamos procurar Jesus. E onde está Jesus? Está no Evangelho, né? Os seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus confortam o nosso coração. E nós, que conhecemos a doutrina espírita, sabemos da continuidade da alma, né? Sabemos que nós continuamos sendo as mesmas pessoas que somos agora nesse momento. O Douglas, quando desencarnar, ele vai continuar sendo Douglas, tendo os mesmos problemas, os mesmos defeitos, né? Tendo as mesmas virtudes. Mas quando nós cometemos o ato do suicídio, isso acaba mudando um pouco. Eu não vou ter liberdade, eu posso ficar revendo esse momento do suicídio por muitos anos, né? E eu não quero isso para mim. Eu quero desencarnar e quero continuar aprendendo, vivendo, né? Eu quero buscar a felicidade. E nós sabemos que a felicidade ainda não é desse mundo, né? Jesus mesmo falou que, né, o local de descanso, local, né, maior, local de felicidade, não é aqui na Terra. Então, aqui na Terra é um país, é um planeta ainda de provas e expiações, como nós estudamos. Então, normalmente, quem está encarnado aqui no planeta Terra veio aqui para provar ou para expiar, né? As provas são para quê? São para que nós possamos mostrar que nós aprendemos. E a expiação é para passarmos por, né, pagarmos, de certa forma, as nossas dívidas, né? Acertarmos a nossa balança, né? Então, nós sabemos que a felicidade plena ainda não é possível aqui na Terra, mas nós conseguimos ter alguns momentos felizes em nossas vidas. Basta também que nós deixemos algumas coisas, né, alguns hábitos que nós temos na nossa vida de lado. Então, temos que deixar o orgulho de lado, né? Temos que cultivar a bondade no nosso coração. Nós temos que deixar o egoísmo de lado, né? Temos que cultivar o quê? A humildade no nosso coração. Nós temos que compreender que, como espíritos imortais, vamos passar por muitas existências ainda, até aprendermos tudo. Então, nós temos que ter essa tranquilidade do que vem pela frente, o que vem depois dessa existência. Mas nós temos que retornar à parte espiritual completando a nossa reencarnação. Ou seja, ser um completista, né? Os espíritos falam, né? As pessoas completistas, que completaram a sua reencarnação, chegaram até o final com garra, né? Fazendo bem, e chegam lá sendo aplaudidos, né? Porque conseguiram. Isso que nós temos que ter em mente: completar os nossos dias aqui na Terra
da melhor forma possível, para que quando desencarnarmos de formas naturais e sejamos muito bem recebidos do outro lado, por amigos queridos, por pessoas que amamos, porque senão nós não vamos encontrar essas pessoas. Muitas vezes nós somos até afastados. Existe uma barreira que a gente não consegue enxergar essas pessoas que tanto queremos. E o suicídio é uma dessas barreiras. Então, meus irmãos, se você precisa de ajuda, você que está aí nos escutando, né? Precisa de ajuda, precisa conversar, vocês têm esses canais, né, abertos, tem as casas espíritas que estão com suas portas abertas. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, né, você aí, eu conheço um irmão que precisa de ajuda, ele está passando dificuldade, ele está pensando no suicídio, leve ele. Convide ele a ir numa casa espírita, convide ele a ir numa igreja evangélica, na católica, seja qual for, né? Convide ele a ir numa consulta no psiquiatra, né? Para que ele possa tratar isso, para que ele possa enxergar que a vida é maravilhosa, que não existe problema sem solução. E que ao cometer esse ato, ele vai estar piorando mais ainda a situação dele, né? Ele vai estar intensificando muito mais esses problemas que ele tem hoje. E vai estar adquirindo outros problemas para futuras reencarnações. Quando ele nascer de novo, como Jesus falou, né, ele vai ter alguns problemas, com certeza, devidos ao suicídio na encarnação anterior. Então nós temos que nos valorizar a nossa vida, um presente maravilhoso que Deus nos deu, o presente da reencarnação, que nós estamos aqui. Nós não somos livres de dificuldade de forma nenhuma, ninguém é livre. Cada um tem as suas dificuldades de formas diferentes. Cada um tem os seus problemas. Mas nós temos que ter força, ter que ter fé para ultrapassarmos todos os obstáculos, né? Então nós temos que pedir a ajuda de Jesus, a ajuda aos bons espíritos, para nos guiar no caminho do bem, para que Ele possa nos afastar de todo mal, que Ele possa nos dar forças para trabalhar e cultivar o bem, o amor, a caridade. Muitas pessoas, muitas vezes nos dizem que elas não conseguem. Douglas, eu não consigo mudar. Mas muitas vezes essas pessoas querem mudar o mundo. Mas, na verdade, nós temos que mudar a nós primeiro. Trabalho honesto, sem querer ganhar vantagem do outro, sem prejudicar o nosso irmão que está ao nosso lado, ajudando a ele quando possível, entendendo as necessidades,
entendendo o grau de conhecimento do nosso irmão que está ao nosso lado. Comece a realizar a caridade. Muitas vezes as pessoas acham que a caridade é só dar coisas, mas não é. Caridade é saber ouvir, é saber abraçar, é saber amparar. Muitas vezes as pessoas acham que o governo é responsável por isso, né? Os governos. Mas não, nós somos responsáveis. Cada um de nós pode ajudar aquele irmão que está do nosso lado, passando por dificuldades, né? Uma oração é um ato de caridade com o nosso irmão. Ore pelo seu irmão que está passando dificuldade. Ore pelo seu irmão que está pensando no suicídio. Então todos nós temos que erguer as nossas cabeças e começar a trabalhar pelo bem. Porque trabalhando pelo bem nós vamos ter forças para suportar todas as provas, todos os obstáculos que estiverem na nossa vida. Nós vamos conseguir ultrapassar todos eles. E nós temos o exemplo de Jesus. Jesus nos deixou o maior exemplo, né? De como ultrapassar todos os obstáculos. Porque Jesus desencarnou, né? Ele morreu crucificado, né? Mas ele deixou um exemplo para nós. Um exemplo, eu acho que nenhum outro homem deixou. Jesus, em nenhum momento, ele quebrou as regras, né? Em nenhum momento ele quebrou o que ele mesmo tinha falado, pregado para a gente. Os ensinamentos que Jesus deixou, ele seguiu e nos mostrou que é possível. E Jesus tinha muitos problemas, né? Jesus tinha muitos inimigos, pessoas que não gostavam dele. Mas por que isso? Por que alguns não gostavam de Jesus se ele era um homem maravilhoso, que curava, que ajudava? Porque Jesus mostrava a verdade, falava a verdade a todo momento. Ele seguia as leis de Deus em todos os instantes da sua caminhada. E foi assim até o final da sua trajetória aqui na Terra. E hoje, ele está no mundo espiritual junto conosco, nos ajudando, governando o nosso planeta, governando a todos nós. Então vamos pedir a Jesus para nos ajudar. Então, meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso estudo. Como sempre, nós vamos fazer a nossa oração final. Aqueles que quiserem pegar um copo d'água, né, colocar uma água para fluidificar, pode pegar. Aqueles que estiverem no local que possam fechar os seus olhos, feche os seus olhos, né? Vamos orar. Pai nosso, que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estais na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estais em mim, que estais naquele que eu amo,
naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, de fé e caridade, de amor e de luz. Seja feita a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, Senhor, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. E livra-me, Senhor, de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me, Senhor, de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas, ainda assim, Senhor, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja, Senhor. Muitas bênçãos, muitas vitórias em suas vidas, meus queridos irmãos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Até breve. Um grande abraço.